Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Solta a vinheta aí. Hoje a gente vai mergulhar na vida e nas ideias de um dos maiores pensadores e sociólogos do Brasil. Calma aí. Deixa o Tomás falar. Como assim? Quem que é um dos maiores sociólogos brasileiros? Gilberto Freire, autor de Casa Grande e Senzala. Para começar, vamos falar sobre A Casa Grande e Senzala, publicada em 1933. Essa obra é uma das mais importantes da sociologia brasileira. Depois do sucesso de Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire desenvolveu outra teoria bem famosa, o lusotropicalismo. Além disso, o governo português de Salazar utilizou o lusotropicalismo como propaganda política para justificar as manutenções das colônias africanas, ou seja, uma teoria sociológica que acabou sendo usada como instrumento. Intelectuais como Florestan Fernandes e Abdias do Nascimento criticaram muito essas ideias, dizendo que ela servia para esconder o racismo real em vez de enfrentá-lo. É verdade, olha, obrigado por falar, Tomás. Alguém tem alguma coisa a comentar? Não? Ô Malu, fala aí sobre o que você acha. É isso mesmo. Freire foi um sociólogo pernambucano que buscou entender como o Brasil se formou, especialmente a partir da mistura entre brancos, negros e indígenas durante o período colonial. Nela, Gilberto Freire explica a formação da sociedade brasileira a partir da convivência entre portugueses, africanos e indígenas. Ele defendia que a mestiçagem, ou seja, a mistura de raças e culturas, foi o que deu origem à nossa identidade nacional. Dá pra falar mais? Olha, eu não conheço muito, eu quero que você me explique. O que isso quer dizer? Onde que ele quer chegar com isso? Na Assembleia Constituinte, ele defendeu a autonomia regional, a valorização da cultura brasileira e o respeito às tradições do Nordeste. Queria mostrar que o Brasil era um país de muitas identidades, não apenas uma. Então ele não vê que nós todos somos brasileiros, e sim que cada um é diferente um do outro? O termo vem de luso, que significa português, e tropical. A ideia era que os portugueses teriam uma capacidade especial de se adaptar aos trópicos e de conviver com outros povos, de forma mais aberta e tolerante. Outra ideia associada a Gilberto Freire é a da democracia racial. Ela diz que o Brasil seria um país sem racismo, pois as raças se misturaram e viveram em harmonia. Em resumo, Gilberto Freire foi um pensador fundamental para entender o Brasil, com ideias inovadoras, mas também controversas. Olha, muito bem, cara. Eu tô gostando dessa conversa que nós está tendo. Eu tô achando que dá para ter várias opiniões diferentes assim. E eu queria saber de você, Augusto. O que você tá achando? Fala alguma coisa aí para nós. Mudando um pouco de tópico, eu tava aqui pensando numa coisa que passa despercebida, que é como a história às vezes tem umas ironias cabulosas. A gente sempre fala de Gilberto Freire, o cara do Casa Grande e Senzala, o mestre lá de Pernambuco, um gigante, né? Mas o que é doido é a perseguição que ele sofreu na era Vargas. Pensa só, o Vargas, o Getúlio estavam construindo o Brasil moderno, centralizando o poder, e ele precisava de uma ideia de nação que colasse. E aí, de repente, surgem as teses do Freire falando que o Brasil era uma coisa linda, mestiça, harmônica, diferente da gringa, por causa da nossa mistura de raças, etc. Tipo, o Freire dá pro Vargas, de bandeja, uma justificativa cultural pro Brasil ser foda. O Vargas podia dizer, olha só, a gente é miscigenado, a gente é unido, não tem problema racial aqui. Só que o Freire, o cara não era trouxa. Ele era um crítico ferrenho da centralização do poder do Getúlio. Ele era contra a intervenção dos estados, contra o autoritarismo do Estado Novo. Ele estava ligado no que era a oposição regional à Revolução de 30. Então pensa no paradoxo. O Getúlio adorava a ideia de que Freire espalhava, mas ele odiava o Freire político. Aí a coisa esquenta. Tipo, em 1935, Freire tá lá na dele e do nada
é preso no Recife. O motivo? Fofoca, boatos, diziam que ele estava envolvido em umas conspirações de esquerda, tipo, tentando derrubar o governo, uma loucura. Freire, um conservador regionalista, sendo taxado de comunista, desequilibrado, como um jornal chegou a chamar. Ele sai da prisão, tenta dar aula no Rio, e o governo de Vargas vai lá e fecha o Instituto de Sociologia dele. Isso é a maior prova do que o Getúlio estava dizendo. Eu quero o teu livro, mas eu não quero a tua boca aberta. É muito bizarro, você é um intelectual de ponta, um cara que está redefinindo a imagem do seu país, e o governo usa o seu trabalho para propaganda, mas te persegue pessoalmente. Tipo, o Freire era a cara da cultura brasileira que o Vargas queria vender, mas ele não podia ser o pensador livre que confrontava o poder. Então, essa história para mim mostra o seguinte: na política, principalmente em regimes autoritários como o do Estado Novo, o que importa não é a verdade, é a utilidade. A ideia de Freire foi útil, a pessoa de Freire, crítica, não era útil. E por isso ele foi parar atrás das grades e teve o trabalho dele sabotado. Fica aí o drama dessa gigante da nossa história. Não, você não tá falando algo estranho, não, Augusto. Olha, eu achei bem interessante, aliás, o que você tá dizendo. E eu acho que sim, ó, falando a minha opinião aqui no podcast, eu acho muito que, não sei dizer, se eu posso dizer sim, vocês podem me corrigir, mas eu acho que no Brasil, por ser Brasil, as pessoas, os grandes pensadores brasileiros são mais diminuídos por ser simplesmente brasileiro. Eu não sei muito se a gente estuda isso muito em escolas, essas coisas assim, mas eu acho que passa bem batidos, né? Bem, ô Lucas, você não falou nada ainda, você tá aí um pouco calado no podcast, só comendo as coisas aí da mesa, por que que você não fala alguma coisa também? Igual você gosta de dizer, no episódio de hoje. Vai, no episódio de hoje o quê? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre suas principais ideias, sua atuação política e também sobre conceitos importantes como o lusotropicalismo e a democracia racial. Para ele, o Brasil não nasceu de um povo puro, mas sim de uma mistura que criou uma cultura rica e única. A Casa Grande representava o poder dos senhores de engenho, enquanto a senzala simbolizava os escravizados. E segundo Freire, esses dois mundos estavam em contato constante. Desculpa interromper, contato constante quer dizer que eles se enfrentavam toda hora, é isso? Segundo Freire, isso explicaria por que as colônias portuguesas, como o Brasil, seriam mais miscigenadas e culturalmente ricas do que os outros impérios. Freire via a miscigenação como algo positivo. Cara, eu acho meio intrigante. Na época dele, assim, as pessoas eram muito preconceituosas. Ele ia abraçar a diferença de raças e culturas aqui no Brasil. Eu acho muito inteligente o que ele fez para a época. E acreditava que isso fazia o Brasil um exemplo de convivência entre raças. Mas na prática, isso virou o que hoje a gente chama de mito da democracia racial. Ah, não. Então espera. Isso quer dizer que, na verdade, as raças aqui no Brasil têm uma falsa democracia entre elas, então não é tão igualitárias? Ele ajudou a valorizar a cultura brasileira e a mistura de povos, mas algumas de suas teorias, como o lusotropicalismo e a democracia racial, acabaram sendo usadas para mascarar injustiças históricas. Então se acomoda aí, aumenta o volume e vem com a gente entender como o Gilberto Freire ajudou a construir e também a confundir a forma de como o Brasil se enxerga até hoje. Calma aí, calma. Vamos escutar aqui a Luísa. É que a visão dele tem um lado polêmico. Ele reconhecia a escravidão, mas às vezes a tratava de forma romantizada, como se houvesse uma convivência harmoniosa entre senhores e escravos, algo que hoje sabemos que não é verdade. Resumindo, Freire ajudou a levar para a Constituição de 1946, um olhar mais cultural e humanista, mostrando que o Brasil é diverso e regionalmente rico. Mas essa visão também é muito criticada. Muitos estudiosos dizem que ela romantiza o colonialismo, ignorando a exploração, o racismo e a violência que existiram nas colônias portuguesas. Isso porque, apesar da mistura, o racismo e a desigualdade sempre existiram no Brasil. Pessoas negras e indígenas continuam enfrentando exclusão social, racismo estrutural e desigualdade de oportunidades. Eu acho que isso é um bom questionamento, assim, para ficar no podcast. Eu sinto que, historicamente, em vez de resolver os problemas no Brasil, eu acho que nós muito sempre só tentamos esconder eles ao máximo e fingir que não existe.
Assim, estudar Freire é essencial para entender como o Brasil se enxerga e como ainda precisa se repensar. Eu acho que foi isso. Cara, muito obrigado pela participação de cada um de vocês no grandioso nosso podcast. E semana que vem tem mais.